Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam com ele, com sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caros ouvintes. E dentre os nomes de Allah existem os nomes Al-Wahidu Al-Ahadu, o único. E a única passagem que fala sobre o nome Al-Ahadu é na Suratul Ikhlas, Sura da Sinceridade. Quando Allah, louvado seja, diz no primeiro versículo, diga, Ele é Allah o único. E esta sura é de grande importância, tão grande que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sobre ela em um hadith autêntico que ela equivale a 1/3 do Alcorão Sagrado. Isso porque esta sura foi dedicada a evidenciar o belo nome do Senhor do Universo e o grande significado dele. Já o nome Al-Wahid repetiu-se algumas vezes no Alcorão Sagrado. Dentre as passagens está que Allah diz: وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. E a divindade de vocês é uma divindade única, não há divindade além dele, um misericordioso, um misericordiador. E disse Allah, louvado seja, é preferível ter muitos diferentes senhores, divindades, ou Allah, que é o único, o predominante. E disse Allah, louvado seja, em outro versículo, e não há divindades a não ser Allah, o único, o predominante. Em outro versículo disse Allah, louvado seja, diga que Allah é criador de todas as coisas, e Ele é o único, o predominante. E estes dois nomes, Al-Wahidu, Al-Ahad, são nomes que indicam a singularidade e a unicidade de Allah, louvado seja. Ele é o único nas características de glória, de grandeza e beleza. Então, ele é único por ele mesmo, fisicamente. Não há nada nem ninguém semelhante a ele. É único nas características e não há nada nem ninguém semelhante a ele. E ele é único nas ações dele. Ele não tem parceiros nem ajudantes, assistentes. E ele é o único a ser adorado. Não há semelhante no amor, no engrandecimento, nem em se humilhar a ele, nem na submissão. Ou seja, não há nada nem ninguém que mereça ser tão amado, engrandecido, se submeter perante a ele como Allah, louvado seja. E ele é o único cujas características se engrandeceram até que se tornaram as únicas totalmente completas. E a repetição do nome de Allah, Al-Wahid, se repetiu em diversas passagens do Alcorão Sagrado para confirmar o Tawhid e anular a idolatria. Então disse Allah, louvado seja, confirmando a unicidade e a obrigação de dedicar a fé a Ele. E a divindade de vocês é uma divindade única, não há divindade além dele, o misericordioso, o misericordiador. E disse Allah, louvado seja, diga, eu sou um admoestador, e não há divindades a não ser Allah, Al-Wahid, o único, Al-Qahhar, o predominante. E disse Allah, louvado seja, o Senhor de vocês é Wahid, um só. É o Senhor dos céus e da terra, e o que há entre eles, e o Senhor dos amanheceres. E disse Allah, louvado seja, evidenciando que a unicidade foi o resumo da divulgação dos profetas e a essência da mensagem deles. Disse Allah, louvado seja, diga, em verdade tem sido revelado a mim que o Senhor de vocês é único. Então vocês serão muçulmanos, ou seja, na submissão a ele. E disse Allah, louvado seja, diga ao Muhammad, eu sou somente um ser humano, a quem tem sido revelado que o Deus de vocês é único. Então tomem o caminho da senda reta por ele e peçam perdão a ele. E ai dos idólatras. E disse Allah, louvado seja, a respeito da divulgação do Islã para Allah, e a submissão e a grandeza dele. E sobre a submissão a ele e a grandeza dele. Disse Allah, louvado seja, então o Deus de vocês é um Deus único. Então se submetam, se entreguem a ele e deem boas novas, notícias aos muhsinin, aos virtuosos benfeitores castos.
E disse Allah louvado seja, diga, em verdade tem sido revelado a mim que o Senhor de vocês é único. Então vocês serão muçulmanos, na submissão a ele. E disse Allah louvado seja, e o nosso Deus é um Deus único, e nós somos muçulmanos, submissos a ele. E Allah louvado seja, afastou de si mesmo tudo o que foi falado dele a respeito de ter filhos e ser uma trindade. Ele se afastou disso e está muito acima disso. Disse Allah louvado seja, se Allah quisesse ter filhos, ele teria escolhido dentre aqueles que ele criou e aqueles que ele quisesse. Glorificado seja, ele é Allah, o único, o predominante. E disse Allah louvado seja, e não digam três, trindade, desistam disso, é melhor para vocês. E disse Allah louvado seja, certamente renegou a fé aquele que disse que Allah é três, uma trindade, e não há divindade a não ser uma divindade única, um Deus único. E disse Allah louvado seja, anulando a crença dos idólatras, diga, qual é o maior testemunho? Diga, Allah é testemunha entre mim e você, e este Alcorão foi revelado a mim para que eu admoeste vocês com ele e a quem alcançar. Vocês realmente testemunham que existe junto a Allah outras divindades? Diga, eu não testemunho com vocês. Diga, certamente Ele é o único Deus, e eu estou fora, longe de tudo quanto associam a Ele. E disse Allah louvado seja, disse Allah, não tomem como divindade dois deuses, na verdade existe um Deus único, então temam somente a mim. E disse Allah louvado seja, é preferível muitos diferentes senhores, divindades ou Allah, que é o único, o predominante. E disse Allah louvado seja, evidenciando a própria grandeza dele, evidenciando o completo reino dele e a submissão das criaturas a ele no dia do juízo final. Disse Allah louvado seja, o dia em que sairão dos seus sepulcros, e nada deles será escondido de Allah. De quem é o reino? De quem é a soberania hoje? Ela pertence a Allah, o único, o predominante. E disse Allah louvado seja, no dia em que a terra será substituída por outra terra, e também os céus e todas as criaturas aparecerão perante Allah, o único, o prevalecente, ou o predominante. E estes dois nomes nos demonstraram vários benefícios. Al-Wahid, Al-Ahad, tornam Allah louvado seja único em todos os sentidos, de forma que não há nada, nem ninguém que compartilhe dessas características. E é obrigatório para os servos tornar Allah único na crença, na fala e nas ações, e admitirem a total completude de Allah. E por ele ser o único, nós devemos tornar nossas adorações únicas a ele. E podemos resumir as evidências destes dois nomes nos seguintes pontos. Primeiro, a negação da semelhança da parceria de um equivalente, pois Allah louvado seja é o único sem semelhantes ou equivalente. Disse Allah louvado seja, vocês conhecem algo ou alguém similar a ele? E disse Allah louvado seja, e não há ninguém comparável a ele. E disse Allah louvado seja, não há nada semelhante a ele, e ele é o que tudo ouve, o que tudo vê. Segundo, a negação do como, da forma, que é quando a pessoa, com sua mente incompleta, tenta saber as formas da característica de Allah louvado seja. Isso é impossível, porque Allah louvado seja é único nas suas características e na grandeza. Então, não compartilha das características e grandezas dele, e ninguém se assemelha a estas características. E a pessoa consciente deve saber que tudo o que ela imagina a respeito das características de Allah louvado seja, Allah é maior e mais magnífico do que a pessoa pensa. Terceiro, a confirmação das características que incluem completude sem deixar uma característica sequer de lado, nem deixar nenhum elogio que comprove a grandeza e a beleza de Allah louvado seja de lado, pois Allah louvado seja é totalmente completo e não falta nada nele, em aspecto algum. Quarto, as características dele são as melhores características que existem.
Disse Allah, louvado seja, e para o seu Senhor, Allah, pertence o final. Então, da característica da audição, a dele é a mais completa, da visão, a mesma coisa. Todas as boas características que existem, as de Allah são as mais completas. Disse Allah, louvado seja, e a Allah pertence o exemplo maior. Quinto, o afastamento de qualquer incompletude e qualquer defeito, principalmente se comparado às características das criaturas. Já o único, louvado seja, tornou-se único na completude, na grandeza, no poder, não assemelhante a ele. E disse Allah, louvado seja, afastando de si mesmo interfírios. Louvado seja, ele é Allah, o único, o predominante. Sexto, a obrigação de confirmar a unicidade de Allah, louvado seja, na completa característica física dele, nos completos adjetivos dele e nas completas ações. E ter esta crença no coração, e esta é a unicidade no conhecimento sobre Allah. Sétimo, a obrigação de torná-lo único nas adorações e ser sincero na fé dedicada a ele. E a unicidade de Allah, louvado seja, na criação, no sustento, na concessão, no impedimento, na elevação, no rebaixamento, na ação de dar a vida e na ação de fazer morrer, faz com que se torne obrigatório a adoração somente a ele, louvado seja. E esta é a unicidade nas ações. Oitavo, a refutação contra os idólatras e contra qualquer tipo de pessoa que fala coisas erradas sobre Allah, louvado seja. Aqueles que não estimam como ele deve ser estimado, não confirmam a unicidade dele, e fizeram parceiros para Allah, e assemelharam criaturas a ele, e pensaram mal a respeito de Allah, louvado seja, e eles invalidaram o objetivo da criatura, que é o Tawhid, a unicidade. Não tornaram Allah único na submissão a ele e em todas as outras adorações. Então seus corações fugiram do Tawhid, e eles fugiram da verdade e da orientação. Disse Allah, louvado seja, e quando Allah é mencionado unicamente, o coração daqueles que não creem na outra vida se repugna. Porém, se mencionadas outras divindades em vez dele, ficam contentes. E disse Allah, louvado seja, e se você mencionar o seu Senhor único no Alcorão, eles dão as costas com aversão. E disse Allah, louvado seja, será dito, isso é porque quando Allah é invocado unicamente, vocês renegam. Porém, se é associado algo ou alguém a ele, vocês creem. Então, o julgamento pertence a Allah, o Altíssimo, o Grandioso. E que Allah nos agracie com a confirmação do Tawhid, da unicidade, e a boa fé, e Ele é o que tudo ouve, o atendedor de súplicas e de pedidos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.